Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre boicote, principalmente os boicotes internos. E aí, vamos lá? Gente, antes de mais nada, eu preciso um pouco contextualizar, né? O que tá acontecendo? A Nath pintou o cabelo, que roupa é essa? Cadê o fundo? Então, primeiramente, sim, mudei a cor do meu cabelo depois de 7 anos pintando de ruivo. Achei que isso nunca ia acontecer, mas enfim, aconteceu. E eu pintei e voltei a ser morena, galera. A roupa é porque estamos em momento de Halloween. Hoje é dia 31 de outubro e eu estou realmente fantasiada de bruxa. E a terceira coisa é termos um outro fundo aqui, porque eu tô fazendo esse vídeo de tarde e o meu quarto, ele é mais escuro à tarde, então eu precisava um pouquinho mais de iluminação e por isso eu tô fazendo na sala. Eu resolvi realmente ligar a câmera e fazer, porque eu acabei de ter essa ideia de vídeo e eu achei interessante essa reflexão, essa autorreflexão que eu tive e eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que é legal ter atrás, né, o fundo e tudo mais. Eu poderia esperar, mas pra mim eu sinto que eu gosto mais quando a ideia vem e eu já ligo a câmera e falo, sabe? Eu gosto mais dessa naturalidade, assim. Tem vezes que eu consigo fazer isso, tem vezes que não. Então, enfim, hoje acabou de eu falar, vou fazer e vamos testar e ver como que vai ficar o vídeo, beleza? Então, gente, hoje a gente vai... hoje é Halloween, eu me fantasiei bem plena pra ir trabalhar assim mesmo, de bruxinha. Porque eu adoro me fantasiar, tá, gente? Pra algumas pessoas que me conhecem mais próximas sabem que eu sou um pouco excêntrica, mas eu gosto dessas coisas de Halloween, de datas comemorativas que a gente pode, né, fantasiar, usar umas roupas que a gente não usa normalmente. Então, realmente, eu gosto de fazer essas coisas. Não tô indo pra festa, nem nada do tipo, tá? Até porque estamos em momento de Covid, sempre bom lembrar, né? É só porque resolvi usar essa roupa pra ir pra trabalhar mesmo, bem tranquila, bem de boas. Mas enfim, gente, falando agora um pouco sobre o vídeo, né? Essa ideia, essa reflexão veio através dessa roupinha de bruxa. Vocês vão entender por quê. Eu coloquei essa roupinha de bruxa e fui trabalhar. E aí eu comecei a ter algumas lembranças da minha criança interior, da minha infância. E eu lembrei de uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando eu era criança, eu queria muito ser atriz. Quando eu tinha mais ou menos uns 3, 4, 5 anos, eu sempre ia pra casa da minha avó, usava todas as maquiagens dela, usava as roupas da minha bisavó, que na época eram vivas, e ia pra sala e fazia vários personagens. Eu adorava montar vários personagens. E depois, quando eu fui crescendo mais, eu fazia isso com os meus amigos. Então minha brincadeira favorita era fazer teatro. Desde toda a produção, os textos, os ensaios, a pré-produção, as roupas que a gente ia vestir, até a apresentação mesmo, era a coisa que eu mais gostava de fazer. E aí eu fui crescendo e eu tinha muito essa vontade de ser atriz. E eu lembrei disso tudo porque eu fiz 4 anos de teatro, eu fiz 4 anos de tablado, que é uma escola de atores, muito famosa até no Rio. No Rio, as duas principais é o tablado e a cal. E eu fiz 4 anos de tablado e eu amava fazer. E aí, uma dessas peças que eu fiz, eu fui a bruxinha. Por isso que eu relembrei um pouco desse momento. E nesse processo, quando eu comecei o ensino médio, a gente tinha que começar a escolher a profissão que a gente ia seguir, eu pensava em ser atriz, mas eu tinha muito medo. Por quê? Muitas das coisas que as pessoas falavam pra mim eram: ai, não dá pra ser atriz. Ah, não, ser atriz não dá dinheiro, não tem estabilidade, trabalha muito, tem muita gente muito boa, você não tem tanto talento assim. Enfim, várias coisas que a gente ouve, né, ao longo da nossa vida. E pra mim, a questão do dinheiro em si nunca foi muito uma questão, assim, porque, assim, obviamente que eu gostaria de trabalhar com alguma coisa que me desse dinheiro, obviamente, mas eu sempre gostei mais de escolher alguma coisa que eu realmente gostasse do que realmente se fosse só por dinheiro.
E até porque, gente, eu fiz comunicação, não sei se vocês sabem. E, né, sabemos quem é de comunicação, de humanas, que não é profissões que dão muito dinheiro. Eu escolhi mais porque eu gostava de me comunicar. Mas quando eu fui fazer essa escolha de qual faculdade seguir, a questão que mais me pegou pra eu não ser atriz, pra eu não seguir ser atriz, foi a questão da capacidade. Eu achava que eu não era capaz. Eu ficava, gente, tudo bem, eu sou boa e tudo mais, mas eu não sou maravilhosa. Tem gente muito melhor do que eu no mercado. E aí eu começava a me auto-boicotar, entende? Então, assim, tiveram 50 mil crenças de que não era uma profissão que ia dar dinheiro, não era uma profissão estável. E dentro disso, eu falava assim, mas tem gente muito boa. E eu comecei a me achar incapaz de exercer aquela profissão. Porque eu falava, gente, realmente, eu acho que talvez eu não seja tão boa assim. E aí eu parei de pensar nisso. Eu falei assim, não, eu não posso ser atriz. Eu tenho que ter um plano B de alguma coisa mais estável na minha vida. E aí, foi aí que eu fiz comunicação, relações públicas. E hoje, olhando pra minha vida, eu vejo que bobeira foi a minha, sabe? Hoje eu não penso em ser atriz. Eu penso em fazer cursos de teatro. De vez em quando algum amigo meu fala, ai, Nath, volta pros teatros, você ainda tem tudo a ver com isso. E até os meus pais falam, você tinha que voltar a fazer teatro. E eu realmente tenho muito essa vontade de fazer teatro ainda. Mas talvez não como profissão, acho que como profissão não mais. Mas eu acho que não mais porque, sei lá, eu aprendi a gostar de outras coisas, aprendi a fazer outras coisas e tenho me dedicado a outras coisas, de fato. Mas talvez a Natália de, sei lá, 8 anos atrás, quando tava nesse processo de descobrir o que quer fazer da vida, eu acho que eu gostaria de ouvir, faz sim, se arrisca, sabe? O que tem, se é o que você gosta, você é talentosa. E eu falar isso pra mim mesma, sabe? Mais do que o outro falar, porque realmente o outro, quando o outro fala, a gente ouve muito, né? A gente guarda muito o que o outro tá falando pra gente. E realmente, eu acho que talvez eu gostaria de ter sido um pouco mais incentivada nesse meu lado artístico. Mas principalmente eu tinha que me incentivar, sabe? Eu tinha que também falar, caraca, não, tira essa crença daqui, eu sou boa sim, eu tenho talento, eu vou tentar, sabe? A gente nos boicota antes mesmo da gente tentar. A gente acha que a gente não é capaz antes mesmo da gente tentar fazer. Então, isso vale pra qualquer coisa. Eu dei esse exemplo pra mim porque foi a coisa que veio na minha mente, sabe? Foi a minha autorreflexão desse momento. Mas qualquer sonho que eu tiver, se eu achar que eu não sou capaz, gente, né? Eu não vou pra frente. Eu simplesmente, não sou capaz, eu não realizo nada. Sabe? E a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar realmente, não, eu sou capaz, se eu não tenho, sei lá, eu não sei uma coisa, então eu vou estudar aquilo, vou me esforçar, vou me aprimorar. Se é uma coisa que você tá alinhada com o seu coração, está alinhada com o que você realmente gosta, e se você tem talento também, sabe? Você tem que correr atrás, não ficar tipo, não, mas tem muita gente boa. Gente, qualquer profissão tem muita gente boa, sabe? Qualquer coisa que você for fazer, tem gente e vai ter gente boa. Você pode se tornar essa pessoa boa. Você pode se tornar essa pessoa, sabe, maravilhosa. Agora você precisa querer, você precisa acreditar, você precisa ter determinação, né, pra estudar, pra fazer as coisas, pra isso acontecer, obviamente. Mas a gente precisa ver identificar quais são os nossos boicotes, sabe? Eu identifiquei esse boicote meu que eu fiz há anos atrás ao não escolher ser atriz. Mas será que esse boicote ainda existe dentro de mim? Será que quando eu crio uma nova ideia, será que quando eu quero fazer uma coisa diferente, um curso, ou sei lá, uma profissão, ou qualquer outra coisa, um sonho que eu tiver, será que essa crença ainda tá dentro de mim? Será que esse boicote interno ainda tá dentro de mim? De que eu não sou capaz? Gente,
a gente tem que rever muita coisa que a gente colocou como verdade. Muitas dessas crenças que a gente ouve o tempo todo não são reais, né? Não são reais, são ilusões que a gente coloca dentro da gente, que a gente acredita que são verdades verdadeiras. E aí quando você começa a se autoconhecer, a se autoanalisar, você vai vendo que isso são apenas besteiras, né? Porque assim, gente, você pode ter um sonho, e isso acontece muito, tá? Eu sou uma pessoa que realizo muitos sonhos, meus sonhos. Mas, por exemplo, os meus sonhos mudam muito. Então, às vezes, sei lá, eu quero uma coisa e eu vou lá e conquisto aquela coisa e eu falo, cara, não era isso que eu queria. E eu desisto daquele sonho porque eu falo, gente, não tem mais nada a ver comigo, ou whatever, o que seja. E aí eu parto pra um outro sonho. Isso pra mim é muito normal, isso já aconteceu milhares de vezes. E isso é muito ruim porque, assim, a gente tem sonhos que a gente idealiza muito eles. E aí quando a gente vai colocar na prática, a gente vê que não tem nada a ver com o que a gente idealizou. E aí às vezes você pode passar anos querendo uma coisa, e quando você conquista ela, você simplesmente fala, é isso. Entendeu? Você fala, ué, mas não era isso que eu achava que era. Mas se você não tentou, como que você verdadeiramente vai saber? Então eu sempre falo, gente, corre atrás dos seus sonhos. Sei lá, minimamente que seja, sabe? Pode ser, sei lá, uma viagem. Não precisa ser só uma profissão, não. Pode ser uma viagem, pode ser uma coisa que você queira muito. E conquista aquilo e veja o que traz pra você, porque às vezes vai trazer uma satisfação imensa, mas às vezes pode trazer uma coisa que você não tá à espera. Talvez traga, sei lá, mais medos, mais aflições, e você fala, ai, eu conquistei isso, mas não é isso que eu realmente quero. E tudo bem, sabe? E aí você vai mudando os seus sonhos. Então, eu não sei se deu pra entender um pouco o que eu quis dizer, mas é mais aquela questão de acredita em você, sabe? Acredita no seu potencial. E vá atrás do que você realmente deseja, sabe? Então eu acho que é um pouco isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei um pouco, refleti aqui, coloquei pra fora esse pensamento que eu tive. E é isso. Muitos beijos. Tchau, tchau. Tchau, bruxinha. E a Natália. Beijo!